Quando lançamos a Conferência Internacional de Literatura Cabo-Verdiana, a nossa ambição era clara, ou seja, criar um espaço de encontro, reflexão e diálogo em torno da literatura de Cabo Verde, reunindo escritores, investigadores, professores, estudantes e leitores num projeto de dimensão internacional. A literatura cabo-verdiana deixou há muito de ser apenas um património nacional, é hoje objeto de estudo em numerosas universidades e desperta interesse crescente em diferentes espaços culturais. E a conferência contribuiu para essa internacionalização, criando redes de cooperação entre investigadores e aproximando instituições que partilham o interesse pela cultura cabo-verdiana. A literatura vive da reflexão crítica, mas vive igualmente da palavra dos escritores, da leitura pública, da memória, da oralidade e do encontro entre aqueles que escrevem e aqueles que leem. Foi esse diálogo permanente que deu identidade à conferência. Nesta edição, gostaríamos de sublinhar a evocação do poeta Daniel Filipe. Um poeta que foi muito lido pelas gerações em Portugal, assim como em Cabo Verde. Daniel Filipe insere-se aqui como um grande poeta que durante muito tempo esteve quase esquecido dos cabo-verdianos, porque ele nasceu na Boa Vista em 1925, mas veio muito pequenino, penso com 2 ou 4 anos de idade, para Lisboa. Portanto, está incluído, de certa forma, ou esteve durante muito tempo mais ligado à história da literatura portuguesa e foi um poeta muito importante nos anos 60 e 70, antes da Revolução de 25 de Abril, porque foi um poeta que foi combatente, revolucionário também, foi opositor, digamos assim, ao regime salazarista. E escreveu um poema que se tornou quase que uma lenda naquele tempo para os estudantes. Quase toda a gente recitava A Invenção do Amor, o grande poema de Daniel Filipe, que tem aquele grande verso, um homem e uma mulher que se conheceram num bar de hotel num dia de chuva e tal, inventaram o amor com caráter de urgência. E esse texto, A Invenção do Amor, ele tinha uma dupla, percebi que ele tinha uma dupla ancoragem. Ele tinha uma ancoragem no estado em que viviam os portugueses naquele momento, mas também no que viviam as colônias, não é? Então, sobretudo na década de 60. Talvez falasse até de uma pátria mítica, que seria Cabo Verde, que ele praticamente não conheceu. De certa forma, comemorou-se o centenário do seu nascimento, porque ele nasceu em 1925 e é daí também que se pensa a importância de o incluir nesta conferência. Queremos aproveitar esta conferência para revitalizar o seu nome e fazer com que a sua poesia seja lida e estudada, não só aqui na Academia Portuguesa, como na Cabo-Verdiana e nas outras. Ambicionamos homenagear algumas figuras importantes da literatura cabo-verdiana. E é exatamente por isso que homenageamos escritores e, nesse âmbito, também almejamos homenagear estudiosos da dita literatura que têm vindo a contribuir para uma visão internacional da própria literatura cabo-verdiana. Tanto é que a professora Simone Caputo Gomes, que é muito conhecida no Brasil, que já foi condecorada em Cabo Verde, também no Brasil, ela tem sido uma grande divulgadora da dita literatura cabo-verdiana. Há uma diplomacia não clássica, não formal, que a professora Simone fez, criando pontes entre diáspora cabo-verdiana e Brasil, mapeando no imaginário de cabo-verdianos e muitas vezes trocando experiência e ensinando aos cabo-verdianos. Realmente uma homenagem emocionante pelos meus 50 anos de estudos
sobre a África e principalmente sobre Cabo Verde. Comecei a estudar Cabo Verde, me apaixonei por um texto chamado A Invenção do Amor, do escritor Daniel Felipe. Eu fazia um mestrado em literatura portuguesa e teoria da literatura e descobri, para minha alegria, que o escritor Daniel Felipe morava em Portugal desde os 2 anos com sua mãe cabo-verdiana, que ele era um cabo-verdiano da Ilha da Boa Vista, e aí então fui começar a procurar a pátria de Daniel Felipe. Que pátria era essa? Porque ele falava, ora, numa pátria imperial, numa pátria em que ele vivia naquele momento, e ele chamava de pátria lugar de exílio. E por que esse lugar de exílio? E de repente eu descubro um livro chamado A Ilha e a Solidão, que ganhou um prêmio em 1956, com o pseudônimo Raimundo Soares. Esse Raimundo Soares era Daniel Felipe e A Ilha e a Solidão, a ilha era Cabo Verde. Então comecei a estudar Cabo Verde há 50 anos atrás. O tempo passou muito rápido, eu nem percebi. Estou agora começando a perceber que os 50 anos passaram e que Cabo Verde me interessa cada vez mais, amo cada vez mais. Idealizamos estas homenagens de forma que também este momento fique registado na dita história crítica da literatura cabo-verdiana que estamos a construir. Reparem que a literatura cabo-verdiana sempre viu o corpo como um todo. Nós temos o futebol, a temática do desporto na literatura cabo-verdiana. E fico muito feliz de ver hoje, em pleno torneio mundial de futebol, a seleção cabo-verdiana fazer o sucesso que ela merece. Mas, sobretudo, eu acho que a seleção cabo-verdiana, ela representa o povo cabo-verdiano. Ela representa a terra cabo-verdiana, o país. E o país está dando um exemplo para o mundo. E é isso que me deixa muito feliz. Da mesma forma que nós encontramos a tematização de determinadas temáticas da literatura cabo-verdiana, com todo o empenho, visando não só a circulação de ideias a nível nacional, como a nível internacional, também encontramos no desporto cabo-verdiano essa lógica de uma construção, de uma resistência, visando não só a promoção de alegrias ou dar alegrias aos cabo-verdianos, mas também a própria internacionalização do país. E é exatamente por isso que entendemos que o próprio desporto também merece ser estudado e valorizado. E é nessa lógica que esta linha entrará na 4ª Conferência Internacional da Literatura Cabo-Verdiana. A edição do próximo ano terá um significado muito especial, será a última deste ciclo de conferências e pretendemos que seja uma verdadeira celebração da cultura cabo-verdiana e do caminho que percorremos em conjunto.